lista de presença, gente, já está no chat, viu? Vocês podem, inclusive, já ir. Pronto, fica à vontade. Pronto. Bom dia, gente. Olha nós aqui de novo no Café com os especialistas e também com consultores do Unicef, para que a gente possa falar e reforçar mais ainda sobre a importância desse decreto da vacinação, né, nas escolas, onde vocês estão correndo para encaminhar, para preencher o link, e a gente oportunizou, nesse momento do café, né, essa sala para tirar dúvidas. E aí eu queria dar um bom dia a todos, um bom dia à equipe da CERT, que está aqui conosco também, a Eulália, que está aqui brilhando de vermelho, que ela quer sangue nas veias de vocês para preencher esses decretos, tem o David, que vocês já conhecem, né, que é a nossa referência em Pernambuco, e temos também a Carla, né, aí na Paraíba. Não sei se a Salete de Alagoas está conosco, mas já estou aí dando bem-vindo também para ela. Então, gente, hoje nós vamos tratar especificamente sobre o decreto da vacinação nas escolas. Esse decreto a gente já vem reforçando com vocês, né? Antes mesmo de concluir essa edição do Selo Unicef, a gente vinha reiterando, reforçando nos encontros, reforçando nos grupos, reforçando nas salas abertas da importância desse instrumento que vem aí fortalecer esse trabalho empreendido pelas equipes de imunização para melhorar as coberturas. A gente sabe que nessa edição, o indicador das coberturas vacinais não foi um indicador que todo mundo conseguiu, muitos chegaram perto, outros ficaram mais distantes, uns progrediram, outros regrediram. Isso para a gente ver que a questão do indicador, da gente estar trabalhando paralelo aos trabalhos de campanhas, entregas, né, junto à PCJ, para a gente ver a importância de estar também monitorando os nossos indicadores, porque uma coisa, né, uma coisa complementa a outra, né? E o indicador é importante e é preciso ser trabalhado com antecedência, motivo pelo qual a gente está aqui, mesmo entregas já sendo concluídas, reiterando, reforçando de que quem não fez, faça, gente. Faz, porque facilita, porque vocês avançam, porque na próxima edição você já está lá na frente, não vai mais se preocupar com isso, né? Então, eu gostaria de falar pouco, porque quem vai agora trazer para a gente essa fala da importância da gente estar reforçando os decretos nos nossos municípios é a nossa consultora, que vocês já conhecem, que dá tanto apoio para a gente nos nossos encontros, a Juliana Vegete, da Unicef. Então, a gente gostaria de que vocês abrissem as janelas e os ouvidos para ouvir essa fala dela empoderada, que ela vai trazer para a gente da importância do decreto. Quem não fez, conclui, tá? Então, Ju, mentes e corações abertos e janelas abertas para te receber e ouvir a tua fala sobre essa importância do decreto já sancionado, aprovado e enviado para o link para a gente. Bom dia, amigas. Bom dia, Claudeia, bom dia, equipe maravilhosa da CERT, bom dia a todos, todas, todos que estão aqui conosco. Como a Claudeia falou, a intenção aqui não é estarmos com todos os municípios, né? Muitos municípios já estão aí, ou com legislação, ou com decreto, mas o nosso objetivo é ter aqui um bate-papo com vocês, com quem ainda tem alguma dúvida, nos colocando à disposição para apoiá-los, né, para que cada município tenha sua legislação de imunização nas escolas. E quando o Unicef elaborou uma minuta de decreto, porque o decreto ele é um ato do prefeito, é um ato mais simples, mas tem muitos municípios que estão elaborando a legislação, uma lei, a lei precisa passar pela Câmara Municipal. Esse é um segundo passo que a gente espera também que aqueles municípios que já tenham um decreto mais à frente tenham suas leis, porque é uma legislação que garante essa proteção de meninos e meninas nos municípios com mais ênfase, porque aí teve a aprovação do legislativo, mas nesse momento, gente, o decreto é um ato simples. Nós encaminhamos o modelo do decreto, vocês podem fazer alguma adaptação, o decreto ele é de vocês, mas o que a gente busca com esse decreto, se vocês olharem, se vocês lerem a minuta, vocês vão ver que é algo muito simples. O que é que esse decreto busca? Ele busca apenas organizar o fluxo
dessa imunização extramuro, dessa imunização nas creches, dessa imunização nas escolas. A gente sabe que a maioria dos municípios já fazem essa imunização nas escolas e nas creches. Mas o decreto, ele traz um fluxo que faz com que vocês tenham essa imunização de forma mais organizada, que essa comunicação ela seja fortalecida entre a educação e a saúde. A gente está seguindo as diretrizes do próprio governo federal. O governo federal já editou a sua legislação, então nós não estamos aqui trazendo algo que não esteja em consonância com o governo federal, né? Está em consonância também com todas as organizações que estão aí orientando o fortalecimento desse processo de integração para essa imunização além da saúde, né? E eu, de fato, venho comprovando nas minhas visitas a outros municípios do quanto é importante essa imunização além das unidades de saúde. Vocês terem uma ideia, ontem eu estava em um município de mais de 500 mil habitantes, e fui em uma área que era um pouco mais distante da cidade, acompanhar uma ação de imunização extramuros em um CEMEI. Este CEMEI, ele fica ao lado, tem uma unidade de saúde ao lado, e tem uma outra unidade de saúde a menos de 1 quilômetro. Neste CEMEI, que é o Centro Municipal de Educação Infantil, tem em torno de 180 crianças. Sabe quantas crianças estavam com vacinas atrasadas? 49. 49 crianças estavam com vacinas atrasadas. E a partir dessa imunização extramuros, que a gente chama, que foi no CEMEI, em que as mães, elas assinam uma autorizaçãozinha, então as equipes de saúde todas têm esse modelo de autorização, as mães, elas assinam essa autorização, encaminham o cartão da criança, essas crianças tiveram a oportunidade de serem vacinadas. E eu ainda digo mais, dessas 49 crianças, 40 crianças estavam com atraso de mais de uma vacina. Então, a gente sabe que as vacinas, elas salvam vidas. E nós estamos aqui nessa luta para que a gente tenha mais crianças com essa sua proteção da imunização, mais crianças com a possibilidade de serem imunizadas e, com isso, terem essa barreira imunológica, né? A gente sabe que, durante 50 anos, as vacinas salvaram muitas vidas. E aí, desde 2015, a gente vem com essa queda da cobertura vacinal, que se agravou com a pandemia, e aí a gente lida com fake news, a gente lida com várias circunstâncias, e o objetivo desse decreto é fortalecer esse trabalho integrado entre educação e saúde, para sensibilizar essas mães, esses pais, esses cuidadores sobre a importância da imunização, né, para que não seja um trabalho só da saúde, mas também da educação. Tem nas reuniões dos pais, das mães. Então, é saber, mãe, pai, vovó, porque muitas vezes é o avô, a avó, a tia, como é que está a imunização de Ana, como é que está de Pedro? Ah, está atrasado, olha, dia tal, aqui na escola, aqui na creche, nós vamos ter um momento com a equipe da saúde. Então, a gente gostaria de saber se você pode aqui assinar a autorização, mandar o cartão da criança, enquanto ela está aqui, junto com as outras crianças, até no momento lúdico de brincadeira, como foi ontem nessa creche, eles brincam, choram um pouquinho, choram, porque tem a picadinha da agulha, mas depois eles estão lá brincando, é um ambiente mais lúdico. Então, a nossa ideia com o decreto, e esse decreto, ele é um decreto dessa imunização nas escolas, nos CEMEIs, mas tem alguns municípios que já estão elaborando decretos com essa imunização nas escolas, nos CEMEIs e até nos centros de referência da assistência. Também, né, quem faz essa imunização, gente, é a equipe da saúde. Ela só pode ser feita pela equipe da saúde.
E a equipe da saúde é também a equipe que está preparada para olhar o cartão da criança, saber se de fato aquela criança está com atraso ou não. Então, eu digo isso para vocês não se preocuparem, assim, mas é a educação, não, é a equipe da saúde. Mas a equipe da saúde, ela sai, por isso que a gente chama extramuro, ela sai da unidade de saúde e ela vai fazer essa busca ativa, que é essa busca intencional de tentar verificar cada menino que ou não tomaram a vacina ou que estão em atraso. E ontem, eu fiquei cada vez mais convencida da importância dessa imunização extramuro, porque eu fui em um CEMEI, Claudeia e colegas, que é um Centro de Educação Municipal Infantil, que ao lado, gente, era o CEMEI, 2 casas tinham uma unidade de saúde. E nós tínhamos de menos de 200 crianças, 49 com atraso. Porque às vezes a mãe sai para trabalhar logo cedo, deixa a criança 7h30 no CEMEI, e quando volta do trabalho, a unidade de saúde às vezes já está fechada. Então, essa imunização extramuro, tanto nos CMEs como nas escolas, porque a gente também tem outros imunizantes, como da gripe, do HPV. Então, lógico que a maioria dos imunizantes, eles são aí nessa etapa da primeira infância, mas durante toda a vida, todos nós devemos estar imunizados para nossa proteção, mas também para a proteção dos outros. Né? Por que é que o Ministério preconiza para a maioria dos imunizantes 95%? Porque a gente só consegue garantir uma imunidade territorial quando 95% das pessoas estiverem protegidas, que é através desse percentual que a gente evita a transmissão. E eu digo isso porque não adianta eu dizer assim, minha família está todo mundo tomou vacina. Mas se o do vizinho não tomar, mesmo a minha criança imunizada, ela pode adoecer, porque a imunização, ela nos dá uma proteção, mas não quer dizer que a gente não possa adoecer se outras pessoas não estiverem imunizadas. A gente só garante essa proteção para toda a população quando a gente tem 95%, porque aí a gente vai garantir que aquele vírus, ele não vai ser transmitido. Enquanto isso, a gente tem que estar, assim, reforçando a imunização anualmente, para aqueles que podem dar influenza, anualmente, ficar atento ao chamado, né, das coordenações de imunização, mas, especificamente aqui, né, o nosso objetivo é apoiá-los, sensibilizá-los, para que vocês dialoguem internamente. Se aqui tiver uma pessoa que é da saúde, que converse com alguém da educação no município, da assistência, para que o município de vocês não fiquem para trás. Né? Nós estamos com um número bom de municípios com decreto, mas ainda é um número bem abaixo, né, do que nós esperávamos. Alguém perguntou aí o prazo. A gente não estabeleceu um prazo, mas quanto antes o município ter esse decreto, antes o município vai estar demonstrando esse compromisso da união de esforços pela garantia da imunização de cada menino e de cada menina. Né? E esse decreto, quem não leu, eu peço que leia. Se tiver dúvida, encaminha para a Claudeia. Claudeia e toda a equipe da Acerte aí, eles estão extremamente preparados para responder, mas se precisar de alguma coisa, eu sempre estou aqui também à disposição. O link, tanto para vocês baixarem a minuta do decreto, como aqueles que já elaboraram e que já foi publicado, para vocês postarem, está aí no chat. Esse decreto, gente, ele é muito sintético, não tem nada do que vocês não fazem. Em suma, o que é que ele diz? Que a saúde, ela deve mapear as unidades de educação do seu território, seja as creches, seja as escolas, fazer uma reunião
com os gestores dessas unidades e estabelecer um fluxo, estabelecer datas para, pelo menos, uma vez ao ano, 1 ou 2 vezes ao ano, realizar uma ação de imunização nessas escolas ou nesses CMEs. Então, isso não é coisa do outro mundo. A gente está trabalhando, seguindo, inclusive, a orientação do Ministério da Saúde, que é o microplanejamento. Então, e o que é esse microplanejamento? É que a unidade de saúde do território A. Então, no território A, eu tenho uma unidade de saúde e eu tenho 5 escolas. Então, eu converso com essas 5 escolas e digo, no mês 3, a gente faz uma imunização, a gente vai fazer uma atividade de imunização na escola 1, no mês 4, na escola 2, no mês 5, na escola 3. Então, o decreto ele vem só para vocês organizarem esse fluxo e organizarem também essa comunicação. Né? Então, no decreto prevê que lá na unidade de saúde se coloca um calendáriozinho durante esses 6 primeiros meses, quais são as atividades que nós vamos ter de imunização fora da unidade de saúde. Que a escola também coloque esse calendáriozinho lá no quadro de avisos para as mães, para os pais saberem que no mês tal, na data tal, a equipe da saúde vai estar na escola. E aí, no caso da educação, tem que pedir essa autorização das famílias um pouco antes e também pedir o cartão da criança, porque naquele dia que a equipe da saúde estiver na escola, a equipe da saúde ela vai analisar cada cartão. Tem crianças que não vão precisar ser imunizadas. Né? Ontem, nessa creche que eu fui, tem 180 crianças, mas nesse período da tarde, não tem as 180, deve ter umas 110. Então, metade não precisava, metade estava com a imunização em dia. Mas aí a mãe mandou o cartão, olha, eu quero que olhe, para eu ter a segurança de que está em dia. Perfeito. E aqueles que não estavam, que foi a metade dos que estavam estudando à tarde, foram imunizados. Então, é isso, eu acho que eu já falei demais. É como Claudeia disse, nós já falamos sobre esse decreto nos eventos preparatórios para os fóruns, nós falamos sobre esse decreto nos eventos dos fóruns, onde a gente teve a oportunidade de estar presente. Nós realizamos 3 encontros estaduais para apresentar o decreto, né? E se vocês quiserem que a gente faça um outro momento para apresentar, a gente também faz. Mas eu aqui basicamente falei o que é que o decreto tem, né? Então, nós estamos aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, aqui é uma conversa, né? É um café, eu já estou aqui, eu estou com o meu chá, viu, gente? É uma conversa, não é só para a gente falar, mas agora também a gente queria ouvir um pouco vocês, saber se vocês... Ah, obrigada, Lucimar. Nós estamos nessa luta com a SBIM, com o Ministério da Saúde, porque, infelizmente, para a maioria das vacinas, nós estamos abaixo do 95%. No Brasil, na maioria das regiões. E quando a gente está abaixo de 95%, a gente está deixando de garantir um direito primordial de meninos e meninas. Porque a vacina é proteção. Né? Então, é isso, Verônica levantou a mão. A gente sabe também que não é tão simples esse diálogo no município, mas o decreto ele já está pronto, tem uma minuta para vocês. É só vocês customizarem, fazerem a adequação de acordo com a realidade. É isso, eu já falei demais e acho que Verônica está aqui com a mão levantada. Claudeia, é com você. Tá? Querida, foi uma fala tão maravilhosa, ela resumiu, não é, com essa tranquilidade dela, com essa calma dela, resumiu tudo, né, o que a gente precisa saber sobre esse decreto. O decreto está, sim, Ju, disponibilizado nos grupos, os municípios, os que solicitaram para a gente, né, ajuda nessa questão do modelo, a gente repassou, né, que é uma minuta que você lê e você entende, é fácil, né, foi muito esclarecedora do ponto de vista do
né, do acordo que tem que ser feito entre a escola e as famílias, né, porque muitas vezes, mas essas crianças vão ser vacinadas, de repente tem uma criança que tem uma contraindicação médica, né, tem tido algum evento adverso, ela vai ser vacinada dessa forma? Não vai ser vacinada, né, comprovado pelo atestado médico, lá a escola não vai vacinar essa criança, então é tudo muito esclarecedor, e aí, gente, essa comprovação, depois que sanciona o decreto, ou se vocês tiverem já a lei, né, aprovada em Câmara, é só encaminhar através do link, tá? Eu vejo muitos municípios encaminhando no WhatsApp, beleza, né, movimenta, estimula os demais, mas o fluxo é você pegar o decreto e você preencher o link, para que a gente possa estabelecer naquela lista e atualizar quais os municípios que já estão com isso, ok. Então, a gente vai partir agora para as perguntas de vocês podem se pronunciar através do chat, ou vocês podem também levantar a mão, como a Verônica, que já vai ser agora concedida a palavra. E não esqueçam do preenchimento da ficha de frequência, da folha de frequência, que já está disponibilizada no chat, tá bom? Então, Verônica, minha querida, a sua voz está aí concedida, tá bom? Sua palavra. Queremos te ouvir. E falem das experiências. Se não tem nenhuma pergunta, está tudo esclarecido, falem aqui. Olha, meu município está fazendo. É a hora de se amostrar. Bora lá, Verônica Santos, por favor. Bom dia a todos. Sou de Taquarana. Na verdade, eu sou da educação, mas estou aqui para assistir para também contribuir com o pessoal. Taquarana já faz tudo isso que a menina relatou aí, a Juliana, né? E a gente também fez o decreto, foi enviado. Nesse resultado sistêmico, a gente não bateu a meta, infelizmente, mas pontuamos. Só que teve aquela situação para a gente justificar lá no formulário, né, devido às questões de atraso, de vacina e tal, e que até agora a gente não recebeu retorno destas justificativas que a gente informou lá no formulário. Na verdade, eu não tenho dúvidas a respeito do decreto, mas não sei também se vocês poderiam esclarecer a respeito dessa questão das justificativas que o município colocou lá no formulário, que nós colocamos em 3 resultados, um deles foi a vacina, o outro foi o resultado dos nascidos vivos e o outro foi referente ao SUAS. Só que no nosso painel permanece da mesma forma que estava antes, né? E aí, uma outra dúvida também que eu tenho, que não é referente à questão da vacina, é sobre os nascidos vivos, porque lá no painel, a atualização está até o ano 2022, que a gente não conseguiu bater a meta e que a gente também não pontuou, mas se a edição do selo é até 2024 e o ano de 2023 o município bateu a meta, eu gostaria de saber se o painel vai ser atualizado com o ano 2023 ou se vai permanecer só até 2022, porque aí o município vai ser, assim, de certa forma, punido injustamente, né? E a gente colocou essa justificativa lá no formulário, mas não tivemos retornos até então. Perfeito, obrigada, Verônica. Vamos por partes, né? Ju, a primeira parte que ela solicita uma resposta é porque os municípios que se sentiram prejudicados em relação aos indicadores, eles formalizaram isso diretamente para a Unicef e, com as suas justificativas, né, tentaram mostrar a realidade, só que essa resposta ela é exclusiva do Unicef. Unicef que analisa a situação, e aí os municípios colocaram aquelas dificuldades, muitas vezes não tinham imunizante, muitas vezes tiveram, né, uma situação específica, então essas respostas elas serão analisadas e avaliadas diretamente pelo Unicef, e o Unicef vai responder, Verônica, tá? Então a gente não tem essa resposta para você. Eu não sei se a Ju quer complementar alguma coisa em relação a essas solicitações, mas a Ju não conhece, né? Ela não conhece quais foram
as justificativas apresentadas. A Eulália também quer complementar, pois não, amada Eulália? Deixa eu só aproveitar do espaço, porque a gente já imagina, né, que venham dúvidas assim, porque está todo mundo passando por esse período meio angustiante da espera, e que é muito comum, gente. Eu sei que às vezes é bem difícil isso. Nós tínhamos um prazo que foi ampliado, né, e a gente já havia divulgado. O Unicef tem até 11 de outubro para poder dar a resposta de todas essas justificativas, porque foi a demanda, na realidade, recebida dos 2.000 e poucos municípios em todo o território amazônico e semiárido foi bem extensa, né? Então, eles realmente estão fazendo esse tipo de análise detalhada para que, inclusive de percentual, né, dos indicadores, para que os municípios tenham suas respostas da forma mais eficiente, né? Outra coisa também que é importante considerar, Verônica, é que eles não atualizaram 2023 porque não tinham esses dados de percentual de nascidos vivos, né, repassados. Tanto é que quando nós fizemos as orientações dos municípios enviarem a justificativa desse indicador, nós pedimos que anexassem as evidências que vocês tinham, se essa meta foi batida em 2023, né, e aí observar se vai ser considerado lá diante da justificativa. Então, a gente está no aguardo. Na mesma situação que vocês, nós também estamos. Verdade. Verdade, amada Eulália. Então, querida, Ju, você quer falar? Não, era isso. Eu acho que vocês já responderam, assim, a gente entende a angústia, né? Eu também já fui de municípios, mas, assim, como a Eulália falou, tem uma equipe, que é uma equipe de monitoramento e avaliação, aí já é mais com a gente. O que a gente pôde fazer, enquanto áreas, foi fazer notas técnicas que nós fizemos, explicando todos esses problemas que nós já estávamos coletando e ouvindo de todos os nossos encontros, né? Esses problemas gerais que aconteceram a nível de imunização, porque quem faz essa distribuição é o Ministério da Saúde. Assim, o Unicef, a gente apenas apoia e sensibiliza e faz esse advocacy, esse diálogo com o governo federal e com os estados para apoiar vocês. Mas a gente sabe que, sim, nós tivemos alguns problemas. Hoje a gente já vê que o próprio Programa Nacional de Imunização vem se reestruturando e que muitos desses problemas que aconteceram não estão mais acontecendo, mas, enfim, isso foi um processo. E, como a Eulália falou, não só para a questão da imunização, mas todos os casos, né, todas as análises, elas estão sendo feitas pela equipe da Coordenação Geral do Selo, junto com a equipe de monitoramento e avaliação, e aí é esse prazo aí até outubro, como a Eulália falou, certo? Especificamente aqui sobre o decreto, o que eu queria dizer, assim, algumas pessoas perguntaram sobre prazo. Gente, nós não estabelecemos um prazo, mas nós gostaríamos muito que a gente terminasse agora, esse mês de setembro, ou até início de outubro, com o maior número de municípios com esses decretos. Esses decretos, ele é um ato do próprio prefeito, não precisa passar pela Câmara de Vereadores, que algumas pessoas aqui perguntaram. Pela Câmara passa se for uma lei. E aí seria o ideal. A gente também já tem municípios que estão editando lei. Por exemplo, o Recife. Recife é uma lei, né? Só que, por ser lei, tem que esperar agora a finalização do período eleitoral. E o decreto não. O decreto ele é um ato do prefeito. Como é um decreto que ele vai trazer um benefício para a população, então, assim, isso não traz nenhum problema para o município, pelo contrário, isso mostra o compromisso da gestão pela saúde das crianças. Eu não sei se tem mais alguma pergunta aí no chat. Ju, o Tavares, ele disse que eles já tinham, né, uma adesão ao programa do governo de vacinação nas escolas, e aí eles perguntaram se mesmo já tendo aderido a isso, se precisaria um decreto, já que já está
formalizado com a adesão ao programa do governo federal junto às escolas. Sim, sim, porque é isso que eu estou dizendo. Quando o Unicef elaborou a minuta do decreto, o governo federal ainda estava naquele momento do lançamento da estratégia nacional. Não sei se vocês lembram, que foi, acho que foi abril, teve essa estratégia nacional entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação para essa imunização nas escolas. Logo depois disso, o próprio governo nacional publicou a sua legislação e nós já estávamos trabalhando com os decretos. Então, a ideia de ter um decreto é exatamente um complemento a esse trabalho que vocês já estão fazendo. Assim, vocês fazem adesão, mas o decreto ele é apenas um reforço a essa adesão. É um reforço a esse compromisso. E, gente, nesse decreto, a gente não fala ali em recursos adicionais. As unidades de saúde, elas já fazem campanhas durante todo o ano. Vocês podem até, dentro daquelas campanhas que estão previstas para uma determinada unidade de saúde, organizar essas idas às escolas e aos CMEs. Lembre-se que isso é territorializado. Ou seja, uma unidade de saúde, geralmente, ela está ali próxima a 2, 3 escolas. Então, quando você dilui isso durante um ano, que o decreto prevê é pelo menos, uma atividade de imunização nas escolas durante um ano. Então, isso não é algo do outro mundo. A gente tem aqui municípios que, nos decretos, eles colocaram 5 atividades durante o ano. 5, porque eles verificaram que a cada 2, 3 meses, quando eles iam em determinada escola, eles encontravam aquela mesma criança que tinha atrasado 3 meses atrás, com algum outro atraso, que a gente sabe que nesses primeiros anos de vida é onde a gente tem o maior número de vacinas para essas crianças. Mas vamos lá, tem várias pessoas com as mãos levantadas, Claudeia. Eu não sei a ordem. Tem, Ana Flávia agora. Oi, gente, bom dia. Bom dia, Claudeia, Eulália, Juliana e a todos. Bom dia. A gente ainda vai enviar o decreto, porque está uma correria, trocaram cargos aqui no município. A pessoa responsável ainda não nos encaminhou o decreto, já está pronto, já está em ponto de agulha para o envio. Mas a nossa preocupação que foi levantada também, Claudeia e Eulália, foi em relação a essas crianças que elas tiverem, assim, tipo, um problema de saúde e digamos que nenhuma campanha na escola a gente vai lá, leva a equipe da imunização para fazer, que a gente tem aqui o dia D nas escolas, onde é levada toda a equipe para fazer esse trabalho de vacinação, de imunização. E a gente ficou preocupado, se uma criança tiver um problema, não puder se vacinar na escola, se ela precisa de alguma documentação que seja enviada na documentação dela da escola, para que isso fique claro lá, evidente, porque se é um decreto, é uma ordem, né, superior do executivo que seja realizado esse trabalho. E essa criança, como é que a gente faz com ela? A nossa preocupação em base a ela, Juliana, para não haver problemas terceiros ou intervenções até do conselho tutelar. Porque quando a gente se trata de criança, tem o Conselho de Defesa, né, o CMDCA, tem o Conselho Tutelar, e a gente fica preocupado também com essas mães, como é que a gente pode dar esse respaldo. Embora seja uma lei, é um direito da vida, né, da criança ser imunizada, mas temos que saber lidar com todos esses públicos aí. E outra direcionada para a Eulália, se ela conseguiu ver aquela questão nossa de pesqueira aqui, eu falei com a Ana Paula, mas respeitando a ausência dela, eu fiquei a cargo de aperrear o juiz de Eulália para ela dar essa devolutiva, Claudéia, em relação ao resultado sistêmico nosso da educação, que foi retirado um ponto antes do prazo do Unicef dar as respostas por e-mail, né?
A nossa pontuação, em vez de ser mantida, foi retirada. E a gente está muito aflito aqui com isso, porque o prazo está finalizando. E estamos tudo louco aqui. Obrigada, gente. Nada, Ana. Você quer começar, Ju, em relação a essa? Pronto, eu vou falar rapidinho. Ana, obrigada por sua pergunta. Eu acho que está dando eco. Pronto, Ana, obrigada por sua pergunta. Primeiro, assim, o decreto, ele não fala na obrigatoriedade de todas as crianças naquele dia serem vacinadas. O que é que o decreto ele trata? Ele trata da gente ter mais de uma possibilidade de encontrar cada menina e cada menino e imunizar. Ou seja, vocês pensem em uma campanha. Nas campanhas, quando a equipe da saúde ela vai na escola, né, nessa campanha, só vai imunizar aquela criança se ela estiver com a mãe, com o pai, com o cuidador, ou se tiver a autorização. Então, é a mesma coisa. O que o decreto ele traz é apenas garantir que essas atividades elas aconteçam de forma mais organizada, com datas, para que as mães, os pais, os cuidadores, eles possam se organizar. E quem vai fazer a análise desse cartão sempre vai ser um profissional da saúde, sempre, sempre. Porque vai analisar se aquela criança de fato está precisando, se aquela criança não está, e se uma criança, se a mãe não quiser encaminhar o cartão naquele dia, e aí ela não vai encaminhar e vai justificar, olha, eu não vou encaminhar porque a minha criança passou por uma consulta médica e não pode, enfim. A unidade da educação, o que é que ela vai fazer apenas? Vai dizer o seguinte, na minha relação de estudantes aqui na escola, eu tenho 100 estudantes, eu recebi o cartão de 50. 50 disseram que não puderam trazer, desses 50, 30 esqueceram, 10 informaram que não vão trazer, e 10 disseram que só vão vacinar na unidade de saúde porque as crianças elas estão ou com contraindicação ou com algum tratamento médico. A única coisa que a escola vai fazer ela vai imprimir a relação das crianças que levaram os cartões e aquelas que não levaram. Aquelas que não levaram, a equipe da saúde, que já é um trabalho que eles fazem, os agentes comunitários, eles vão conversar, é a equipe da puericultura, porque essas crianças e essas famílias, elas são acompanhadas pela saúde. Então, a saúde vai conversar com eles para entender o porquê, fazer esse esclarecimento. Então, o objetivo não é punir. Primeiro, a gente tem que conversar com cada mãe, com cada pai, entender, né? A gente sabe que tem uma resistência muito grande à vacina. Então, é esse passo a passo, entendeu? É a gente organizar esse levantamento dessas crianças que estão em cada escola, em cada creche, entender aqueles que estão com resistência, entender por quê, procurar esclarecer, porque às vezes tem mãe que diz, não, eu só vou querer aplicar a vacina na unidade de saúde. Eu só quero no dia que o médico estiver. É um direito que ela tem, mas ela precisa ser esclarecida que a imunização dessa criança também é um direito dessa criança, de estar protegida. E que todos nós, né, a própria Constituição diz ali no seu artigo 227, é dever da família, é dever do Estado, é dever da sociedade, é dever de todos nós cuidar e proteger de cada menino e cada menina. Então, quando a gente tem esse olhar atento para cada criança e também para as suas famílias, olhar atento, inclusive, de esclarecer, tem muitas fake news. Então, essa força-tarefa que a gente faz é para, primeiro, oportunizar que essa família e essa criança tenha possibilidades, né? O estudo do Unicef, se algum de vocês estiveram naqueles encontros onde a gente fez a apresentação, o estudo do Unicef trazia depoimentos de mães, de pais, dizia assim, olha, eu não levo porque a unidade de saúde abre 8 e fecha 5. E aí eu não tenho como levar.
eu não levo porque da minha casa até a unidade é um pouco mais distante, então eu deixo a criança na creche logo cedo e só volto à noite. Então, quando a gente estabelece, a partir desse decreto, essa organização dessa imunização nas creches, nas escolas, a mãe ela vai saber que no dia tal, na hora tal, vai ter ali uma equipe da saúde na escola e que a sua criança pode ser imunizada, que não foi porque a mãe, o horário entre a saída da mãe para o trabalho e o retorno não coincidia com o horário de que a unidade estava funcionando, ou porque a unidade não era tão perto da mãe, mas a escola, a creche era mais perto, e a criança na creche, sendo vacinada, já facilitava a vida da mãe. Mas é nesse sentido, a ideia do decreto não é culpabilizar, não é punir. E o decreto, o que é que o decreto ele traz? O decreto ele traz apenas uma organização de um fluxo de imunização extramuros, fora da unidade de saúde. Entenda como se fosse as atividades de campanha que o próprio município faz. Só que aí nós vamos estar unindo as equipes da saúde e da educação para esse olhar mais atento a cada menino e a cada menina. Eu não sei se eu respondi, mas eu agradeço a Ana a pergunta, porque essa pergunta ela realmente aparece muito. E o nosso objetivo não é punir, não é culpabilizar, nada disso. É a gente orientar e ter formas, ter meios e ter outros espaços para garantir a imunização dessas crianças. Obrigada, Ju. Em relação a outra pergunta, Ana, a Eulália já te respondeu no chat, tá bom? Ela está aguardando e monitorando o que você solicitou. Ju, eles perguntam aqui também, depois de todas as alternativas, né, se ainda tiverem famílias que não queiram vacinar, o que fazer? É importante referenciar essas famílias para as equipes, não é, amiga, de saúde, referenciar quais são essas famílias para que essas equipes possam, inclusive, visitá-las, né, conversar sobre essa importância, saber ou entender essa hesitação, não é, amiga Ju? Exatamente, o caminho é esse. Se vocês fazem toda essa sensibilização e mãe, pai, cuidador, ainda tem hesitação, ainda tem dúvida, tem que encaminhar para a unidade de saúde, e é exatamente o fluxo que o decreto se propõe. A escola vai dizer ali, olha, eu ainda tenho 10 crianças que as mães e os pais não querem trazer o cartão, não querem vacinar, e aí essas famílias, elas também são acompanhadas pela saúde, elas também são acompanhadas pela assistência. Então, é fazer essa força-tarefa para que a assistência social converse com essas famílias, para que a saúde converse. Às vezes, a mãe ela precisa conversar com o médico, com o enfermeiro da unidade, para o enfermeiro explicar a importância das vacinas. Tem mãe, tem pai, que às vezes não querem vacinar, porque a vacina dá reação. Então, é a gente explicar para essa mãe, para esse pai, para essa avó, que quando a criança ela toma a vacina, a maioria dessas crianças vai sim ter uma pequena reação. Pode ser uma febre, pode ser o braço dolorido, pode ser o braço um pouquinho inchado ou a perna, mas o que é essa reação? Essa reação é o organismo produzindo anticorpos, é o organismo produzindo a proteção. Né? E aí, muitas vezes, as mães, elas não são, de fato, orientadas. E essa orientação, ela tem que ser pela equipe da saúde. Agora, a sensibilização, ela pode ser feita por qualquer um de nós. Essa sensibilização de dizer que as vacinas são importantes, que as vacinas, elas previnem contra a doença, que a criança, ela pode ter alguma reação, mas essa reação é o organismo produzindo anticorpos. Aí algumas pessoas dizem assim, é o organismo produzindo os tijolinhos da casa, produzindo uma barreira de proteção. Então, essa sensibilização qualquer um de nós, né, pode e deve fazer, combater essas fake news. Agora, esse encaminhamento para a saúde daquelas famílias que têm essa resistência,
ele é super importante, porque a equipe da saúde ela vai estar ali preparada, junto com o médico, enfermeiro, para ter essa conversa com essa mãe, com esse pai na puericultura, sabe, orientar, dar segurança e dizer se tiver alguma reação, pode nos procurar. Então, assim, isso também é muito importante, se conversar com a equipe da saúde, para a equipe da saúde também ter esse olhar cuidadoso, essa postura acolhedora, essa postura de cuidado com cada mãe, com cada pai, de informar, de atender de forma humanizada, porque a gente também enfrenta esse problema. Né? Tem algumas mães que reclamam, que chegam nas unidades e, às vezes, o profissional nem olha para a mãe, nem esclarece. Aí, se essa mãe já tinha uma resistência, se ela chega numa unidade de saúde, ela não é acolhida, o profissional não informa, essa mãe tem uma tendência de não fazer a sua imunização. Então, é importante também que, além do decreto, que a gente fortaleça as capacitações internas, as sensibilizações internas com as equipes, isso também é muito importante. Perfeito, Ju. Nós estamos chegando nos finalmente do nosso café com especialista. Tinha a Daniela Rosendo, tinha como última participação, mas ela caiu, Ju. Então, aqui no chat, apenas a Elaine perguntou se em relação a se poderia ser decreto ou lei, tanto faz tanto um quanto o outro. O decreto, como a Ju já explicou, gente, era em função de menos burocracia, né? Porque você não precisaria passar por uma Câmara, mas a lei é tão importante quanto o decreto, então não existe uma distinção, pode ser um ou outro, né? E a Leine Andrade vai, então, fechar a nossa sala hoje, porque ela levantou a mãozinha, a gente encerra, Ju, porque você também tem outros compromissos, a gente encerra com a Leine e vai ficar gravada esse café com especialista, gente, com a consultora do Unicef, vai ficar gravado para a gente, posteriormente, encaminhar nos grupos para quem não pôde participar, tá bem? E não esqueçam a lista de presença. Vamos fechar com você, Alene. Bom dia, amada. Bom dia. Só porque eu resolvi falar para especificar, detalhar, na verdade, as minhas perguntas. Aqui, o prefeito, ele prefere fazer a lei ao invés do decreto. Só que aí, a gente sabe que nesse período, né, eleitoral, não vamos conseguir, então, terminar agora. Então, pode ser depois, em outubro, ou tem um prazo determinado para a gente enviar. E a questão aqui a gente tem realmente um movimento mínimo, mas a gente ainda tem antivacina. Então, realmente não fazem, mesmo com toda a questão da saúde, assistência social, conselho tutelar, a gente já chegou a até encaminhar para outros órgãos, mas aí a minha pergunta é o seguinte: no decreto ou na lei, pode-se colocar alguma responsabilização, então, para nos finalmente mesmo, se não conseguir, para os responsáveis que não realmente aderirem à questão da vacinação? São essas duas perguntas. Tá, obrigada também por sua pergunta. Nesse decreto, a gente não entra nesse mérito da responsabilização, exatamente por ser um decreto e porque quando a gente chega nesse processo de responsabilização, você tem que acionar o sistema de garantia de direitos. Então, aí você tem que acionar conselho tutelar, juizado da infância, né? Na legislação, como passa pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e também pela Câmara Municipal, vocês podem, enquanto município, convidar o juiz, convidar o conselho tutelar, e aí ser uma lei, né, com a participação de todos, e aí tem essa autonomia do município de, seguindo o que preconiza o Estatuto da Criança, de acordo com as diretrizes do município, vocês pensarem ali em alguns artigos para essa lei. Aqui, no nosso caso, exatamente para ser algo mais simples, mas que seja um passo inicial que os municípios possam estar dando nesse processo de expandir a imunização para além da saúde, e também pensando em ser um ato
que é do próprio prefeito, é um ato que ele é mais simples, a gente não coloca esse item aí, esse artigo da responsabilização. Mas os municípios, eles podem fazer esse diálogo interno, aí já que vocês estão trabalhando em lei, convidar conselho tutelar, convidar o juizado da infância, se tiver a defensoria, convidar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança, e fazer essa discussão interna, porque aí tem que avaliar que movimento é esse, qual é o impacto desse movimento na população do município, e vocês vão estar respaldados para não ser só um ato do executivo, né? Vocês vão ter aí o executivo, vocês vão ter o legislativo, vocês vão ter o controle social, que é o Conselho dos Direitos da Criança, mas pode chamar também o Conselho de Saúde e o Conselho de Educação, e vocês vão ter aí o sistema de justiça. Então, vocês todos devem fazer essa discussão interna, avaliar a situação do município, e aí é uma decisão de todos os poderes. Muito bem. Respondida então, a lei. Não tem um prazo, né? A gente, então, pode esperar passar o período eleitoral para ver a questão da lei, para poder... Não tem um prazo, né, determinado. No caso de vocês que estão trabalhando com lei, que o ideal é que todos os municípios fossem lei. Por que fossem lei? Porque a legislação, ela independe de mandato de determinado prefeito. O decreto, ele é um ato do prefeito que ele pode ser visto e revisto a qualquer momento. Então, pode entrar um prefeito e dizer, não, eu não quero esse decreto. E a legislação, não. Por isso que a legislação ela tem um caminhar mais longo. Mas o que foi que a gente queria? E o que a gente orientou? Era que vocês dessem o primeiro passo de ter o decreto. Entendi. E até que tem um decreto, gente, comecem também a fazer essa discussão para que esse decreto se torne lei. Aqueles que já estão trabalhando no processo de lei não tem um prazo, sabe? Mas o que a gente pede é que não demorem. Eu sei que a lei agora ela tem que esperar terminar o período eleitoral, porque você precisa da votação na Câmara de Vereadores, enfim, tem algumas questões que elas não podem acontecer durante esse período. Isso. Então, não tem um prazo. Só que, para o próximo ciclo do selo, possivelmente, as legislações elas já vão contar aí. Então, quem já tiver com a sua legislação já dá um salto e, mais do que isso, já demonstra um compromisso dessa união de esforços pela garantia da imunização das crianças dos seus municípios. Mas quem já deu o passo pela lei, a gente entende que demora um pouco mais, e o que a gente pede é, terminou a eleição, corram para que quanto mais municípios a gente tenha com decreto e legislação, são mais municípios que estão demonstrando esse compromisso. E aqui eu quero dar um spoiler, né? Os estados de Alagoas, Paraíba e Pernambuco são estados que estão assim, né, Claudeia, dando uma resposta muito positiva. Sim. E aí a gente quer se amostrar e a gente quer ter aí o maior número de municípios com decreto e com legislação, porque a gente sabe que vocês são maravilhosos, maravilhosas, e tem um trabalho lindo, e a gente precisa ecoar isso aí para os 4 cantos, né, Claudeia? Verdade. Essa turma daqui, a nossa turma é a nossa turma. Os 3 estados estão aí bombando. Todo dia eu estou chegando, está chegando aqui o link com os decretos. Olha, a gente disse, Ju, que ia fechar com a Lene, obrigada, Lene. A gente disse que ia fechar com ela, mas tinha uma pessoa que já tinha levantado a mão há muito tempo, que é a Daniela Rosendo, e não sei por que, se ela está em mudança, né, com o telefone móvel, a gente acabou não perdendo. Então, Daniela, você vai fechar nossa sala em respeito à sua, tá? Em ter levantado a mão antes, tá bom? Então, vamos lá. Fecha. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Daniela, sou de Palmeira dos Índios, Alagoas. A minha dúvida aqui não é referente ao decreto, porque o decreto ele é simples e objetivo e fácil de conquistar. É só mandar para a Procuradoria do município
que eles, junto com a Secretaria da Administração, publicam. Mas o que acontece no nosso município é a rotatividade de profissionais, e aí acaba realmente atrapalhando. Assim como atrapalha também no acompanhamento das vacinas. Nós temos o imunobiológico, temos. O que foi que eu consegui descobrir que realmente espero que vocês levem para o selo Unicef? Inclusive, Palmeira dos Índios, depois que eu descobri isso, melhorou bastante, mas que pena que essa descoberta foi feita agora em 2024, porque eram para rever essa questão da análise da vacina, não para 2022, porque em 2022 estava tendo aquela transição dos sistemas, principalmente do SUS. E o que foi que eu vi? Muita vacina não subiu. A vacina está registrada na caderneta de vacina da criança. A criança está imunizada. O problema foi que não subiu para a base do Ministério da Saúde pela inconsistência dos sistemas. E isso eu não pude passar para vocês, porque como o município de Palmeira dos Índios, nesse tempo todo dessa edição, a gente teve uns 4 ou 5 articuladores, cada um que entrava com uma maneira diferente de trabalhar, e isso acabou atrapalhando para que eu pudesse justificar na plataforma. Então, foi visto que foi erro de sistema, que não subiu os dados para a base do Ministério da Saúde, infelizmente. Espero que seja revisto, porque é só nisso que Palmeira está pecando. Não é nem pela questão da vacinação, e sim pela questão do registro que não subiu para a base do Ministério. E aí eu fiz tudo isso agora em 2024, a gente está em 100 e poucos %. Então, assim, junho e julho subiu perfeitamente, porque a gente foi retroalimentando o prontuário eletrônico. Perfeito, Dani, obrigada. Ju, você quer falar alguma coisa sobre essa inconsistência? Não, eu entendo perfeitamente o que Dani está falando, e várias pessoas aqui também colocaram no chat e também nos encontros, a gente sabe que isso de fato aconteceu, né? E nós falamos isso também para a equipe de monitoramento do Unicef, eles inclusive estão atentos a tudo isso, e a ideia era que vocês tivessem feito assim, nas justificativas, naquele prazo das justificativas, por isso que teve o prazo foi estendido, mas é como a Claudeia disse, até o início de outubro vai ter esse retorno, que aí quem está fazendo essa análise é a equipe de monitoramento e avaliação, né, e junto com a equipe do selo, e a gente espera que essas análises elas estão sendo feitas assim, com muito cuidado, com muito critério, para que a gente, possa olhar todos esses problemas, da melhor forma que se consiga, mas a gente tem que trabalhar com os dados oficiais, não só para a imunização, mas para todos os outros resultados. Mas a equipe de monitoramento e avaliação, a equipe da coordenação está atenta a várias dessas questões, que aí foi dito não só por vocês, mas por muitos municípios, e agora eu acho que a gente precisa só aguardar, aí acho que é o dia 10 ou dia 11, quando a gente tem esse retorno. Exato, Ju. Dani, então fique tranquila, porque vocês não conseguiram a tempo fazer esses questionamentos, mas outros municípios também, em outras oportunidades, fizeram esse mesmo questionamento e fizeram essa argumentação para a Unicef, e o que for decidido, isso vai contemplar todos os municípios, não apenas quem se manifestou, mas todos de modo geral, tá bom? Então, fique tranquila que isso vai ser visto pela Unicef. Bom, a gente chegou ao final de mais um café, agradecendo a participação de todos vocês que estiveram conosco, né, aqui para tratar sobre o decreto. A participação de vocês já é um indicativo positivo de que o município quer fazer acontecer, quer que essas coberturas realmente, né, sejam as coberturas desejáveis, para que a gente garanta esse direito. Agradecer aqui a presença da Juliana, que estava em outra reunião e encontrou tempo para estar conosco, reforçando a importância disso, ela que é a nossa consultora do Unicef, e agradecer em nome da Graça, nossa coordenadora, agradecer em nome da ACERT, que é a instituição implementadora, a equipe que está aqui junto conosco, né, através aí da presença da Eulália, a presença da Carla, do David e da Salete, todos que estiveram conosco hoje no café.
Qualquer dúvida, qualquer situação que vocês queiram maiores esclarecimentos, poxa, cheguei já no final, essa live será repassada para os grupos, né, de quem não chegou a tempo, e vocês estão aí, sabem, o canal da Acerte está aberto, pode me procurar, especialista da saúde, que o que eu não souber, eu passo para a nossa consultora, Juliana, e ela responde. Mas estamos lá à disposição e vamos correr, gente, antes de dezembro. Não tem prazo, mas também não é qualquer dia, porque vocês sabem, em dezembro as coisas são mais difíceis, os municípios já estão entrando em recesso, então vamos buscar finalizar aí esse decreto até no mais tardar no final de novembro. Não vamos deixar nada para o próximo ano, porque quando a gente chegar na próxima edição, o município já está ok com essa demanda, e quem sabe na próxima edição vocês não, né, essa demanda não já pode ser até uma entrega que vocês já vão estar com ela pronta numa próxima edição, não vai ter mais esse problema e essa dificuldade. Então, gente, muito obrigada. Ju, as palavras finais e da equipe da Acerte para a gente encerrar. Não, só agradecer a cada uma de vocês, agradecer também pelas perguntas, pelas contribuições, agradecer de forma muito especial a toda a equipe da Acerte, né? Dizer que conte conosco, aqueles que já estão com o decreto pronto, como diz Claudeia, cuida, corre, quanto antes, melhor. A gente vai fazer uma atualização agora, final do mês, para mandar a Brasília, dia 30, segunda-feira. Então, se aqueles municípios já estão com o decreto pronto, só falta publicar, cuida, corre, porque a gente já coloca nessa atualização. Né? Mensalmente, a gente está encaminhando uma atualização a Brasília, e, enfim, e a gente quer ver aí o maior número de municípios aqui de Alagoas, Paraíba e Pernambuco nessa relação, mas conte conosco, se for preciso, a gente faz outro momento como esse, e é isso, gente. Vamos em frente. Por cada menino e por cada menina. E um beijo, meu coração, um beijo, eu não poderia deixar de mandar o meu beijo do coração, né? Então, meu coração, abraço o coração de cada uma de vocês. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Só agradecer demais pela presença. Olha, quem não mandar esse decreto aí, viu? Quem não mandar esse decreto, eu vou mandar uma mensagem para cada um dizendo que show da Xuxa é esse. Que não chega esse decreto. Eu bato lá de velocípede,